superado. Que isto seja, Senhor, colocado por terra na vida de cada um aqui, começando pela minha, em nome do Senhor Jesus. É assim que oro, é assim que eu já te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu esperar que vocês regressem. A live caiu, tá certo? Às vezes isso acontece, né? Tem alguns problemas com a internet. Às vezes isso acontece, então a live caiu, mas a oração foi concluída para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu peço a vocês, por gentileza, que vocês abram a palavra no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, a partir do verso 30. Vamos entender por que algumas pessoas se iram contra nós, amém? Diz assim a palavra do Senhor, no primeiro livro do profeta Samuel, verso 30. Então, se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe, filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha do recato de tua mãe? Pois, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino. Pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de ele morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso, entendeu Jonatas que, de fato, o seu pai já determinara matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e neste segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Tantas coisas aqui nesse texto, meus amados e minhas amadas. Primeiro, a gente sabendo que, contextualizando vocês, o livro do profeta Samuel é o livro das crônicas, né, do início da monarquia de Israel. Sabemos que Samuel simboliza a transição dos juízes para a monarquia israelense, tá certo? E foi o profeta utilizado pelo Senhor como fruto de uma oração insistente, sofrida, de uma mulher que era constantemente aviltada por sua rival. E o Senhor concedeu a Ana a bênção de gerar. E Ana gerou um grande profeta que foi Samuel. E Samuel tem essas crônicas, né, do início da monarquia de Israel. E aqui nós vemos num contexto, meus amados e minhas amadas, que às vezes os laços de sangue, preste atenção, os laços de sangue não correspondem aos laços de família reais, efetivos, concretos. Não correspondem muitas vezes àqueles laços com os quais nós podemos bater no peito e dizer, é minha família. Aqui nesse imbróglio a gente vê um rei decadente, uma autoridade decadente, poderemos assim perceber, uma autoridade decadente, uma figura que era importante, emblemática no reino de Israel, que era o rei Saul, que começou muito bem a sua trajetória como rei daquela nação, mas que foi declinando à medida em que se viu, vamos dizer assim, não trocado, mas viu que o afeto da nação por ele havia sido dividido com a outra figura, que era a figura de Davi, que fez por onde mereceu o afeto do povo, né? Todos nós sabemos e lembramos da coragem que Davi teve, né, diante daquele grande obstáculo que se levantou, diante daquela afronta monstruosa, diante daquela afronta terrível, onde Saul e o seu exército permaneceu dias e dias só escutando aquelas afrontas, né, de Golias do inimigo, e o rapaz se levantou, a história nós sabemos, deitou por terra aquela ameaça, e com isso Davi conquistou merecidamente o afeto da nação israelense, do recém-formado reino de Israel, e também da parentela de Saul. E com isso iniciou-se aí uma contenda entre Saul, da parte de Saul com Davi,
Davi o servia com fidelidade, com lealdade, mas o rei estava transtornado com a possibilidade de perder o seu controle, de perder o seu domínio. E isso já tinha se tornado notório, inclusive, para a sua parentela. E note que muitas pessoas, muitas famílias, querem que os seus, preste atenção aqui, querem que os seus se posicionem lado a lado daqueles que exercem autoridade ou influência dentro do seu familiar, simplesmente por questões de sangue. Você é minha família, então você é obrigada a concordar comigo. Porque você é meu filho, ou porque você é minha mãe, ou porque você é minha filha, é meu genro, é minha nora, é meu sobrinho, é minha prima, enfim. Normalmente essa distorção, né, da fidelidade, da lealdade, vem de uma figura que exerce influência para alguém que está submissa a essa autoridade. Nesse caso, era o caso de Jonatas e Saul. Sendo que Saul já estava transtornado, já tinha perdido a visão de reino, já tinha perdido a sua intimidade com Deus, o reino já tinha passado dele, né? O Senhor mesmo já tinha suscitado uma outra pessoa que seria o seu sucessor, no caso Davi, e ele estava transtornado porque alguém de sua própria parentela, alguém da sua família, o seu próprio filho, tinha escolhido também ficar do lado que ele considerava adversário. E Saul ficou transtornado, de maneira que ele tentou convencer, ele tentou conquistar a lealdade do filho mediante ameaça. Note aqui no versículo 2. Versículo 2 não, perdão, no versículo 31 do capítulo 1 do profeta Samuel, capítulo 20, verso 31. Ele diz assim, ó: Saul: pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Saul estava dizendo assim: ô Jonatas, acorda, meu querido. Você está pensando que enquanto esse rapaz viver, você vai estar seguro? A sua herança vai estar tranquila, a sua herança vai estar segura, você vai ser rei, você vai continuar aí na boa vida que você sabe que como filho do rei você tem. Acorde, traga esse rapaz aqui e vamos dar cabo dessa situação agora. Mas Jonatas tinha critérios que não eram os mesmos do seu pai. Talvez você tenha critérios que não sejam o mesmo da sua parentela, que não sejam o mesmo da sua mãe, que não sejam o mesmo do seu pai, que não sejam o mesmo das suas irmãs, dos seus tios, das suas tias, e você se posiciona por aquilo que é certo, por aquilo que é justo, por aquilo que é direito, por aquilo que vem do próprio Senhor. E esse foi o crime que Jonatas tinha cometido. Jonatas tinha percebido que o Senhor de fato estava com Davi. A Bíblia diz que a alma de Jonatas se uniu de Davi em uma amizade profunda e leal. E nós sabemos disso pela história, pela narrativa histórica, porque depois de muito tempo, depois que Davi ascendeu ao trono, o filho de Jonatas, Mefibosete, ele foi renegado a uma terra de exílio, Lodebar, e Davi, por causa de um juramento que tinha feito a Jonatas de ser fiel e de tratar bem a sua descendência, foi em busca do rapaz e o restituiu à sua posição real. Mas isso não era o costume da época. O costume da época era exterminar a família do antecessor para eliminar as possibilidades de usurpação do trono, né? Mas note, quando a gente está com o Senhor, esses entendimentos mundanos, esses entendimentos seculares, essa noção que é estabelecida na cultura, na sociedade, nas famílias, essa cultura familiar, essa forma de entender e perceber os acontecimentos, isso cai por terra, porque nós temos um Deus que agora intervém. Nós temos um Deus que é por nós e nós temos um Deus que estabelece aquilo que é certo e o que é errado. Não mais nós mesmos, nem a nossa própria parentela. Mas Saul estava distante desta visão. Saul já tinha perdido a visão. É como essa autoridade aí que talvez esteja exercendo influência, opressão na sua vida,
Está distante de Jesus. Olha, meu filho, faz é tempo, minha irmã, mas quer que você tome partido daquilo que não é certo. Daquilo que não condiz com a sua condição de filho e filha de Deus. E por isso a ira destas pessoas contra a sua vida, contra a minha vida. Basta você tomar partido por aquilo que é certo, meu irmão, minha irmã. Você não precisa falar, você não precisa ser agressivo, veemente, contundente. Não. Basta você tomar partido pelo que é certo. E se levantar por aquilo que Deus defende, por aquilo que Deus aprova, por aquilo que Deus diz em sua palavra. E aí você vai ver Saul se levantarem irados. E aí, se de fato Saul amasse o seu filho, se de fato Saul estivesse preocupado com o afeto do seu filho por outra pessoa, ele não teria reagido dessa maneira. Mas a gente sabe pela história que Saul não estava preocupado com o afeto de Jonatas por seu ninguém. Tipo, eu estou perdendo a afeição do meu filho, eu estou perdendo a afeição da minha filha, a admiração do meu sobrinho, a admiração, sei lá, da minha irmã, do meu irmão. Essas pessoas não estão preocupadas com o afeto que estão perdendo. Estão preocupadas com a influência, o controle que não mais exercem sobre você, sobre mim. E uma vez que eles tentam, pelas vias que eles consideram as mais convincentes, que são as vias naturais, de dizer assim, abre o olho, tu vai perder. Olha, abre o olho, isso aí não é certo. Olha, abre o olho, isso tudo aí que pode ser teu. Se esse camarada, essa camarada entrar aí nessa história, você vai, né, se prejudicar. Não, eles não estão preocupados, né? Eles não estão preocupados em mascarar essa realidade. Eles vão achando que esse é o argumento definitivo que vai fazer você e a mim voltar atrás. Mas a gente sabe que Jonatas tinha percebido pelo Espírito que o sucessor do seu pai não seria ele próprio, seria Davi. E ele se posiciona, versículo 32, dizendo, respondeu Jonatas a Saul, seu pai, lhe disse, por que há de ele morrer? O que é que ele fez? Quer dizer, por que tanto ódio nessa situação? Por que você deseja que essa coisa acabe desse jeito? Você se pergunta muitas vezes a essa pessoa que está aí lhe perseguindo, lhe ameaçando, lhe oprimindo, lhe acuando. Você se pergunta, meu Deus do céu, mas por que essa pessoa não entende, não vê aquilo que eu vejo? É porque ela não está debaixo do mesmo espírito que você. Não está debaixo do mesmo espírito que eu. E aí, a pergunta que não quer calar, que vai ser feita, né? Por que você está com tanto ódio dessa situação? Por que essa pessoa se posicionou assim? Isso está te suscitando tanta raiva, tanta fúria. E aí os Saús da vida reagem dessa maneira. Eles não vão reagir de uma maneira razoável, eles não vão reagir de uma maneira amorosa, eles não tendem a reagir de uma maneira santa, de uma maneira cordata. Não. Saús irados, com a ameaça da perda de influência, inclusive dentro do seu próprio ser familiar, que tem aquela pessoa que governa as famílias com mão de ferro, que não admitem, quem manda aqui sou eu, estando certo e errado, e cobram da parentela uma fidelidade maligna, uma fidelidade que suplanta inclusive as leis do Senhor. E eu estou falando aqui para famílias de crentes, gente que estabelece a sua própria lei, a sua própria cultura, o seu próprio costume em família, acima daquilo que preconiza o evangelho. E ai de você e de mim, se a gente obedecer e se curvar esse tipo de coisa, porque Jesus disse que aquele que tem o seu pai ou sua mãe em maior conta, mais do que a ele, não é digno dele. Foi isso que o Senhor falou. É fácil se posicionar? Claro que não é. É doloroso. Você acha que foi fácil para Jonatas ver o pai fazer isso? Versículo 33. Então, Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso, entendeu Jonatas que de fato o seu pai já determinara matar a Davi. Verso 34. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa. E nesse segundo dia não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem o seu pai havia ultrajado. Sabe essa situação aí
onde você e eu já nos posicionamos e a pessoa fica assim para não viver, porque você não concordou com ela. Não concordo, não concordo, não tá certo. Não tá vendo que isso não é certo, pai? O que é que essa pessoa fez para suscitar tanto ódio? Mãe, o que é que essa pessoa fez para a senhora ter tanta ojeriza dessa pessoa? Né? Deixa eu te dizer, essas figuras aí já perderam a visão, ó. Faz é tempo. Faz é tempo. E não admitem perder a influência que exerciam ali. É por isso que reagiram desse jeito. E é por isso que eu e você podemos estar sendo rejeitados, agredidos, ameaçados e mesmo até correndo o risco de sermos feridos de uma maneira mortal por aqueles a quem nós mais amamos, só porque a gente se posicionou por aquilo que é certo, só porque a gente falou, só porque a gente expressou. Eu não estou vendo o porquê disso, mas aí a palavra nos diz que esse que se posicionou, ele fica sentido, ele se sente ultrajado. Mas aí ele entende de uma vez por todas que, por aquela reação agressiva, mortal, realmente essa pessoa, essa figura que se levantou inclusive para te ferir, não te leva em conta, nem me leva em conta. Só leva em conta o seu próprio interesse, o seu próprio mundinho, o seu próprio reino, como Saul. Amém. Vamos ao Senhor em oração, para a gente abrir para os pedidos aqui dos meus irmãos e irmãs, pedindo que o Senhor nos livre dessas lanças, nos livre desses golpes, nos livre dessas reações violentas, mortais, dolorosas, daqueles a quem nós amamos, daqueles que estão ali vivendo conosco, convivendo conosco, que são parentes, que são família, né? Que estão ali ligados a nós pelo sangue, mas que não nos têm em consideração, têm em consideração seus próprios interesses. E quando esses interesses são contrariados, eles são capazes até de nos matar. Amém? Curva a cabeça e fecha os olhos. Vamos pedir ao Senhor livramento da parte de Deus, proteção das nossas emoções, dos nossos corações, e que o Senhor dê cabo desses Saúls que existem na nossa vida e que estão irados contra nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos, Senhor. Primeiro porque o teu Espírito Santo, Jesus, nos deu coragem de, naquela situação tão delicada, naquele momento tão tenso, Senhor, naquela conversa tão reveladora, Senhor, nos foi capaz de conferir ousadia, verdade, de fazer, meu Deus, coragem para fazer as perguntas necessárias. O porquê de tanta raiva? Porquê de tanto ódio? Porquê de tanta perseguição? Porquê de tanta luta? Porquê de tanta mentira? Porquê de tanta farsa? Por que isto está acontecendo? E, Pai, por conta dessa ousadia que tu nos concedeste, tu nos fizeste perceber que estas pessoas, meu Deus, a quem amamos, a quem respeitamos, a quem nós, meu Deus, devemos muitas vezes a nossa vida como pais e mães, estas pessoas reagindo de maneira violenta, querendo nos ferir, por conta, Senhor, por conta de perguntas verdadeiras, sinceras e necessárias que nós fizemos, para trazer a tua verdade, para provocar a consciência daquelas pessoas, provocar o arrependimento. E nós escolhemos, Senhor, estas reações, essas retaliações, pois, meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, aleluia, sobre as nossas famílias, sobre o nosso coração, mente, emoções, percepção, ó Pai, em nome de Jesus, blinda-nos com o sangue do Cordeiro. Detém, Pai, quebra o arco, corta as lanças, meu Deus. Essas lanças dessas pessoas, meu Deus, que são tão íntimas e tão próximas, meu Deus, de nós, que se levantaram para atirar contra nós,
Quebra todas essas lanças, meu Deus. Deixa apenas, meu Deus, a certeza no fundo do nosso coração que essas pessoas realmente já não têm mais visão, realmente já não têm mais percepção, não têm interesse, não têm sequer afeto por nós, porque foram capazes de se levantar para nos ameaçar, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu clamo o teu sangue. Peço que o Senhor dê conta, Jesus, destes Saús, dessas autoridades que já foram destituídas espiritualmente da nossa vida. Aleluia. Oh, aleluia. Que elas realmente, Senhor, se materializem, meu Deus, a perda do trono, da influência, meu Deus, do controle. Ó Senhor Jesus, da artimanha, do reino, materializa a perda dessas perdas de influência dessas autoridades decadentes, cegas, que já estão distantes do Senhor, mas que ainda querem estar agarrados pelos poderes dos seus próprios braços, da sua própria natureza humana, se agarrando como demônios, meu Deus, aquilo que já não mais lhes pertence. Em nome de Jesus, eu coloco diante de cada um, tu sabes quem são os Saús das nossas vidas, ó Deus. Tu sabes quem são essas pessoas, Senhor, capazes de pegar nessas lanças para nos matar, mesmo sendo parente. Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor visite, e assim como o Senhor fez com Saul, meu Deus, o Senhor retire o reino, retira a influência, retira tudo aquilo, meu Deus, que eles possam utilizar contra nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que se houver, meu Deus, ainda chances de arrependimento que o Senhor concede, mas que se não houver, que o fim seja como o do próprio Saul. É assim que eu oro. É assim que já te agradeço, clamando a ti vitórias sobre as nossas vidas. Livramento da tua parte, Senhor. Livramento. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Seja bem-vinda, Salomé Chaves. Seja bem-vinda, Liz Souza. Drica Vitor tá aqui levantando a mãozinha. Missionária Natalina disse assim: a missionária Simone pede desculpas, não havia visto que a irmã já havia assumido horário. Sem problemas, Natalina, é melhor ter mais de um do que não ter nenhum, minha irmã. Glória a Deus. Zélia Rocha, Arlete Felipe, enfim, minhas irmãs, nós temos aqui mais, deixa eu ver que horas são, deixa eu baixar aqui, são 8h40, então nós temos 20 minutos para os pedidos de oração de vocês, abrindo aqui para vocês a oportunidade de fazer os pedidos, né, específicos. A meditação de hoje já foi uma breve meditação para a gente dar tempo, né, de fazer a intercessão pelos pedidos, tá certo? Hoje foi em 1 Samuel, no capítulo 20, do versículo 30 ao versículo 34. Quem puder colocar aí, me ajudar, tá bem? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 20, do versículo 30 ao versículo 34. E está aberta aí o pedido, a live para os pedidos de oração dos irmãos. Quero agradecer desde já a presença de todos vocês. Pedir que